Lá quando, tipo, eu saí do Camões, foi 2019, eu acho. Lá no Dinâmico tinha uma aula de capoeira. Bacana, ótimo. Então, eu estou sem a câmera da Laís, da Professor. Isadora, do Fernando, do Murilo. Professor. Eu preciso ver vocês. Vamos lá. Eu já vi lá na Feira da Lua. Quando então, vocês, alguns já viram na internet, alguns viram em fotografia, outros viram a apresentação ao vivo, ou como a Isadora fizeram até aula, certo? Isso é muito bom. Quer dizer, a gente não está partindo de um campo absolutamente desconhecido para vocês. Vocês sabem do que a gente está falando. A capoeira é meio luta, meio dança, e é uma expressão tipicamente brasileira, cuja influência foi trazida pelos africanos escravizados para cá. Vamos continuar? Sim. Ótimo. Olha só. Do que é feita a dança brasileira? Vamos imaginar o que é proposto nesse balãozinho aí. Imagine que você tem um amigo estrangeiro que mora bem longe do Brasil. Se esse amigo pedisse para você mostrar algumas danças brasileiras, quais você mostraria? Você sabe a origem dessas danças? Eu mostraria o samba. Samba é um, ótimo. Capoeira a gente já falou, não vale mais. Eu preciso de mais duas, pelo menos. Quem souber pode falar. Eu mostraria o balé. Balé não é brasileiro. Frevo Balé tem origem italiana, vai para a França, França aprimora. Balé não é brasileiro? Frevo não é brasileiro? não é brasileiro. Acho que eu sei. Tá faltando uma. Que eu tô com medo de falar. Pode falar, Maria Cecília. Professor, eu sei mais. Falar porque não é do Brasil inteiro, mas é uma região. Vamos ver, então. Professor, dança indígena? Danças indígenas, ótimo. Mas aí a gente tem que ser um pouquinho mais específico, Carol. A Maria Cecília ia falar qual? Posso falar o forró? Aí eu ia falar alguma dança assim, tipo, lá do Rio Grande do Sul. Ah, sim. Olha só, o Henrique falou forró, completou. Mas o que você ia falar, Maria Cecília, também é válido. O que a Isa falou também é válido. É dança. A gente só tem que entender o que tem origem no Brasil, ou que foi trazido, pelo menos, e adaptado. Por exemplo, o chamamé, que você podia falar, a chula, o shot, entre outras danças, foram trazidas por europeus e adaptadas aqui no Brasil, certo? E aí, o que a Isa falou é muito comum. A Isa falou balé. Balé não é brasileiro, mas é dança. Então, valeu a lembrança, né, Isa? Então, o balé ele nasce na Itália e depois ele é levado para a corte francesa. Tá bom? Isabelle, quer comentar alguma coisa? Eu ia falar uma, mas eu acabei de ler sobre ela, ela não é brasileira. Qual? Maxi. Machixe? É. Machixe é brasileiro. É que tá como africano. Machixe é uma mistura de sonoridades africanas e europeias, mas foi gerado aqui no Brasil. Então, beleza. Só que o machixe é mais música do que dança. Entendeu? Muitas vezes, voltando para o material didático que está na tela, muitas vezes, em razão da quantidade de ritmos e danças que existem no Brasil, não pensamos ou não damos muita importância a alguns detalhes. Por exemplo, de onde vêm essas manifestações artísticas? Como ou em que época foram criadas? Essa unidade vai apresentar um pouquinho das origens dessas manifestações, que são muito importantes para a gente conhecer a nossa cultura. Então, olha só. O Henrique falou forró e frevo, que são da região Nordeste. Maria Cecília chegou a citar danças do Rio Grande do Sul. Depois eu ouvi dança indígena, que é brasileira. Depois eu ouvi balé, que pode ter vindo para o Brasil de uma certa forma, ter sido adaptado para cá. Por que não? Então, olha só. Será que já existia dança antes de chegarem aqui os portugueses? Sim. Então tinha. Tinha música e tinha dança. Mas qual era a função da dança? O que vocês acham? Por que os brasileiros primitivos, que já habitavam o território nacional antes da chegada dos portugueses, por que eles dançavam? Olha só. Vamos ler esse trecho. Entretenimento, professor? Então, quem dança para entretenimento, dança para se divertir ou divertir os outros. Eu quero que alguém leia esse trecho em destaque para a gente. Para nós entendermos, ouçam, para que servia a dança antes, se era para entretenimento. Lívia Maria, pode ler. Também já estudamos que os elementos musicais e teatrais provavelmente existiam
existiam nos rituais das comunidades que habitavam essas terras na pré-história brasileira. E que o mesmo pode ser dito a respeito das tribos indígenas, que os portugueses encontraram no início do período da colonização. A dança também fazia parte dessas manifestações que a Lívia leu, e certamente estava ligada à música e seus ritmos nas celebrações. Então, agora alguém fala para mim para que é que servia a dança nesse período. Para os rituais? Para os rituais, ótimo, para os rituais. Então, assim, se dançava porque eles comemoravam o nascimento de alguém, ou porque alguém casava, porque eles queriam homenagear alguém importante que já havia morrido, ou para invocar os seus deuses, ou para pedir chuva, ou para pedir uma boa caçada. Quer dizer, tinha uma função ritualística. Eles dançavam porque isso estava ligado ao que eles acreditavam. Não era para se entreter. Entendem? Não era para se divertir, não era para os outros verem. É porque era parte do cotidiano religioso deles. Ó, o que diz a continuação. Oi, Elisa, você quer comentar alguma coisa? Isso que você falou, assim, que era ritual. É como se fosse uma tradição? É uma tradição, sim. Mas pensa bem, Elisa, quando você é católica? Uhum. Bom, quando você vai na igreja, não tem um momento do ofertório que entra o pessoal com o cálice, a âmbola, as hóstias, né? Sim. Tem um momento de tomar a comunhão, tem um momento que canta, tem um momento que ajoelha. Isso é ritual. E é ritual da sua religião. Não tem dança na sua religião, mas na dos indígenas tinha. Na dos humanos brasileiros primitivos tinha dança. E tem até hoje. É parte da religião deles. Pode falar. Mas alguém pediu para comentar e eu não vi quem era. Muito não bem. Foi a Elisa? Né, Helena? Você já comentou, mas alguém... Ana Helena. Fala, Ana Helena. Eu acho que ela caiu, porque teve alguém que saiu. Tá bom? Continuando. Se ela caiu, ela entrou agora. O contato entre indígenas e colonizadores e escravos, bem como a influência de uma cultura sobre a outra, contribuiu para que fossem criadas outras danças. Aí, o que acontece em 1808, que a gente já falou nas outras unidades, que mudou o panorama cultural. A família real chegou. E por que a família real mudou para cá? Por causa Para que pegar o ouro. Por causa da guerra de... Napoleão. É. Por causa das invasões napoleônicas. Aí eles pegam os navios, vêm para o Brasil com um monte de gente seguindo eles. Lógico, tudo amigo deles, né? Tudo amiguinho deles. Aí, moçada, quando eles chegam, o panorama cultural brasileiro se transforma, porque eles trazem ainda outras influências europeias. E é por isso que a gente vai ler esse trechinho aqui, e eu vou ouvir a leitura da Carol. O trechinho que está destacado na tela, Carol. Tá bom. A partir de 1808, após a vinda da família real no Brasil, outras características foram se incorporando à cultura brasileira. Com a chegada de outros povos, atualmente, essa diversidade pode ser notada em diferentes manifestações artísticas, como na dança, por exemplo, que reúne vários estilos espalhando por todo o país, revelando a riqueza cultural do povo brasileiro. Então, olha só, já tinha uma mistura quando chega a família real portuguesa aqui. Já tinha a influência dos nativos, dos indígenas, os colonizadores, não gosto dessa palavra, os que vieram de Portugal trouxeram suas influências, os humanos escravizados que chegaram da África trouxeram as suas influências, e depois, quando a família real portuguesa chega, se incorporam outras influências que contribuem para que a cultura brasileira seja ainda mais diversificada como é. Certo? Vamos lá. Vamos pegar campo por campo agora. A gente vai falar primeiro de danças indígenas. Então, o tema geral é a história da dança no Brasil, danças indígenas é o primeiro tópico. Vamos lá. Quando chegaram no Brasil, no século XVI, os jesuítas encontraram povos indígenas cuja cultura incluía a música e a dança nos seus rituais.
Vocês estão reparando que quando a gente fala de teatro, música, dança, artes visuais, a gente começa da pré-história brasileira? Sim. Sim. É natural, a gente não pode desconsiderar esse período que precede 1500. Essa cultura que os indígenas já tinham foi passando por mudanças na medida que os indígenas tinham contato com outros povos. Apesar disso, boa parte da sua cultura ainda existe atualmente em suas manifestações artísticas. Por isso, hoje podemos ter uma ideia de como eram as danças do passado. Então, se a gente vê um ritual, por exemplo, pode ser no YouTube, a gente pode ter certeza que esse ritual está em prática, essa dança está em prática há milênios, desde antes da chegada dos portugueses. Grande parte dos povos indígenas que viviam no litoral brasileiro na época da chegada dos europeus praticavam uma dança chamada Xondaro. Não é Xandão, é Xondaro, tá? Escreve aí, Isa, Xondaro. O Xondaro é um ritual sagrado passado de geração em geração que tem por objetivo capacitar os seus integrantes física e espiritualmente para a vida. Nesse ritual, os indígenas aprendem a se defender e a ter equilíbrio por meio da música e da dança. Olha só, tem aqui uma cena, ó. Indígenas da etnia Tupi-Guarani, da aldeia do Ribeirão Silveira, durante a apresentação da dança Xondaro. Vocês querem ver? Vamos ver um trechinho no YouTube? O YouTube é bom porque tem de tudo, né, gente? Você aprende a fazer comida no YouTube, artesanato no YouTube. Tem coisa que não presta, logo. Tem umas gente besta que tem uns canais no YouTube que eu tenho vontade de tomar o canal deles. Mas tem coisa boa. Eu travei. Quem travou? Lara, eu travei, minha tela travou. Então, mas eu vou compartilhar aqui, ver se você consegue assistir. Essa é a música, ó. Mas, meu amor, aí... Então, amorzinho, mas aí não tem. Você tem que sair e entrar de novo, porque eu não consigo resolver isso daqui. Essa é a música, ó, gente. Agora vamos ver a dança, propriamente dita. Ó, essa é uma dança de africano, de indígenas. Eles não estão com as roupas típicas, mas a gente pode ter uma ideia. Ó. Quer ver? Aqui, ó. A filmagem é meio doméstica, assim, mas dá para a gente ter uma ideia. Ele não está nem falando português. Ó, vamos aqui. Isso, dá pra perceber. Vai dar. Vamos no primeiro vídeo, que esse aqui eu não gostei. Vou pegar principalmente a dor. É meio dança, meio brincadeira, né? Fala, João. Ô, Pro, eu só quero falar que quando vai compartilhar um vídeo assim na tela, trava muito, não dá pra gente ver direito. No começo travou muito. Então, mas é assim, coração. Depende da sua conexão também. Entende? Mas aqui tá bom, no computador tá bom a conexão. Então, mas é Sempre que aí, travou quando... mas aí entra um vídeo que fica mais pesado, porque daí tem o zoom e tem o vídeo. É que o Entendeu? meu é Windows 7, o computador que eu uso é Windows 7. Então, E coração. também, quanto mais pessoas, mais trava. Mas eu vou Verdade. fazer o seguinte: o que dá para fazer é colocar o vídeo no grupo para vocês verem depois. Ah. Tá? Bom, depois a gente pode ter no portal Edros e tal. Então,
Já havia dança no Brasil antes da chegada dos portugueses, é importante a gente gravar isso. Não vamos pensar que o Brasil passa a existir a partir de 1500, não. Tá? Culturalmente, humanamente, o Brasil já existia. Fisicamente, né? Dá a impressão que o Brasil surgiu do nada para descobrir o Brasil em 1500. Para com isso, viu, Isa? Não é assim, não. Vamos lá, Isa, você quer comentar? Isa Gessa. Eu quero ler. Bom, então, Isa, é o seguinte, a gente já aprendeu que no Brasil tinha dança antes da chegada dos portugueses em 1500, entre os indígenas, entre os humanos brasileiros primitivos, inclusive. Se a gente um dia for lá na Serra da Capivara, que a gente já viu várias vezes, a gente vai encontrar imagens pintadas na rocha de pessoas dançando. Isso desde a pré-história rola. Então, agora a gente vai ver como é que a dança ficou depois da chegada dos portugueses. Uma das primeiras influências é dos africanos. A Isa vai ler para a gente. Não há dúvidas de que grande quantidade de escravizados trazidos para o Brasil influenciou a cultura que se formava em nosso país nos tempos do Brasil colônia. E não podemos dizer que todos eles eram parte de uma só cultura africana, pois eles vieram de lugares diferentes da África. Bom, vamos reconhecer que primeiro eles não vieram porque queriam. Eles foram escravizados e trazidos à força, de uma forma desumana. Tem que lembrar disso, tá? Eles chegaram aqui muito, muito debilitados, inclusive, mas trouxeram culturas de diferentes lugares da África. Porque quando a gente pensa em África, a gente fala, a África é um país. A África é um país, João Otávio? Não, É o que, João Otávio? continente. É um continente. Continente tem o que como formando ele? Um de cada tamanho. País? São diferentes Não. países. Isso. Então, os africanos escravizados trazidos para cá vieram de diferentes partes do continente africano. Claro que eles tinham diferentes culturas e essas culturas foram trazidas para cá e geraram uma cultura brasileira, certo? Uma das maneiras que esses escravizados tinham de manter parte da sua cultura era por meio da dança. Com o contato de diversas etnias de negros africanos, surgiu uma nova cultura no Brasil. Então, pensa, cada grupo veio de uma parte da África. Cada grupo trouxe a sua cultura. Chegou no Brasil, esses grupos entraram em contato. Talvez fosse um contato que eles não teriam tido na África, mas tiveram aqui. Isso gerou uma cultura nova no Brasil. Foi justamente nessa época que se desenvolveu o que hoje nós chamamos de capoeira. Como forma de estarem alertas e prontos para qualquer tipo de confronto, os escravizados construíram movimentos em que o corpo estava em constante movimento, a fim de manter o adversário ocupado e sem saber o que viria a seguir. Para convencer os seus senhores de que aquilo não era um treino para luta, mas uma espécie de ritual ou dança, esses movimentos se tornaram passos dançados, caracterizando-se como um jogo no qual ambos os lutadores precisam ter muita atenção ao que o outro está fazendo, sempre seguindo o ritmo do pandeiro e do berimbau. Claro que, com o passar dos anos, a prática foi se desenvolvendo, mas ela não era vista com bons olhos pelos senhores. Qualquer tipo de letra era proibida por eles e considerada criminosa. Isso só foi mudar no século XX. Bom, vamos lá. Gente, capoeira. Primeiro, quando ela chega aqui, ela é luta ou ela é dança? Os dois. É os dois. É. Hoje ela é os dois, mas quando chegou? Dança? Dança. Luta. Quem falou que era luta? João Otávio. João Pedro. Então, João Pedro, por que você fala que era luta? Por que eles precisavam lutar? Para sobreviver, para Para se defender. caçar, para se defender. Bom, para se defender. E daí, aqueles que os dominavam, gostavam disso? Não. Não. Aí é que eles passam a incluir passos dançados na capoeira. Podia cantar? Não. Sim. Não, é proibido. Você já pensou alguém não poder cantar? Eles não podiam cantar, porque eram proibidos. Porque tinham uma religião diferente, gente. Olha que dureza, pelo que eles passaram. Né? E isso só foi mudar no século XX. Fala, Elisa. Ô, Fran, então, eu já vi uma historinha parecida com essa, que era um reino, assim, e tinha pessoas nele.
Só que a princesa, ela era proibido cantar, mas depois liberou. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A escravidão é um capítulo bonito da nossa história? Não. Não. Ele deve ser lembrado ou esquecido? Esqueci. Esquecido. Lembrado, só que Lembrado. Por que lembrado, Maria Cecília? porque foi um dos momentos mais importantes no Brasil. Foi uma cultura. E é para não acontecer de novo, né? É. Se a gente esquecer, então, por exemplo, a gente não tem que lembrar só do que deu certo. A gente tem que lembrar do que foi errado para não acontecer de novo. Não pode. A gente não pode escravizar o ser humano. E a gente só aprende quando a gente lembra, quando a gente faz autocrítica, quando a gente para e pensa assim, isso não foi bacana, isso não pode acontecer de novo. E isso que aconteceu com os africanos escravizados e os indígenas nos ajuda a entender a situação deles hoje. Porque eles moram onde moram, porque eles têm menos empregos, porque eles são mais discriminados. Tem que botar essas informaçõezinhas na cabeça para poder formar opinião. Vocês serem capazes de formar opinião. É para isso que esse material aborda essas questões dessa forma. Agora tem um registrozinho para a gente fazer aqui, ó, que pergunta assim, ó, na página 90. Você já tinha visto algum desses movimentos? Qual deles você acha mais fácil de ser realizado? E qual você acha mais difícil? Para isso, a gente vai ter que ver um videozinho no YouTube. Capoeira. Vamos ver uma roda de capoeira rapidão? Ó, tem aqui, Vamos. Festa Capoeira Brasil, tem 2 minutinhos. Show de capoeira em Dallas, no Texas. Ó, esse aqui parece que está bem filmado, mas tem 13 minutos. A gente vai ver esse que tem 2:56. Ó, olha que legal essa no fundo verde, ó. Mas nós vamos ver esse que é mais curtinho. Fala, Lara. Laís. Lara, Lara, tá Laís? é que é o nome da minha mãe. Pode falar. A minha mãe, ela já fez capoeira quando ela era menor, ela me disse. Que bacana. Fala, Elisa. Ô, Pro, não tinha nenhuma menina nessas danças? Né? Aqui não, mas as mulheres já são incluídas nessas provas. Porque a mãe da Lara fez. Quando eu fui viajar, eu aprendi a dançar capoeira. Ótimo. Então vamos lá, vamos reconhecer isso, porque a gente tem um registro para fazer no material. Bom, minha gente, vocês repararam que todo mundo tem que estar muito alerta ali, né? Quem entra na roda tem que fazer o movimento e, ao mesmo tempo que faz o próprio movimento, tem que prestar atenção no movimento do outro para não tomar um pé na cara, né? Tá vendo? Essa parte Porque é difícil. normalmente eles pegam o oponente de surpresa. Agora, vamos voltar para a pergunta para a gente poder fazer o nosso registro. Enquanto vocês fazem o registro de vocês, eu faço a chamada. Você já tinha visto algum desses movimentos? Olha só, esse registro vai ser feito na página 90. Então, mas é para escrever, agora não é para falar. Qual deles você acha mais fácil de ser realizado? E qual que é mais difícil?
Se vocês quiserem, eu coloco no grupo para vocês assistirem o link. E aí vocês podem ver de novo para poder fazer o registro. Professor, como assim? Daí a gente tem que ver, daí a gente tem que descrever o movimento? Sim, eu vou colocar no grupo para vocês. Ah, tá. Vamos lá. Cadê? Quinto ano, alunos. Vai lá para o grupo de alunos, ó. Capoeira. Bora. Enquanto isso, eu vou registrando a presença de vocês. Vocês podem assistir sem som aí em casa, tá? Álvaro tá, Ana Helena tá, Clara tá, Elisa tá, Enzo tá, Fernando tá, Heloísa tá, Henrique tá. Isadora tá, Isabela não. Isabelle sim, Isadora sim, João Gabriel tá aí, João Guilherme também, João Otávio também, João Pedro também, Lara, Laura, Lívia, Lorena, Luísa, Carol Biqueri, Maria Cecília. Maria Eduarda conseguiu entrar? Sim. Obrigado, Madu. Murilo Simões. O Murilo Donai está. Rafaela Depisol. A Rafa não está. Só ver vídeos. O Ricardo está. Sofia está. Beleza. Professor, Oi? Pode falar. eu não entendi a questão, porque ela não está sendo muito específica, porque tem vários movimentos, tem umas danças, tem mortal para trás, tem... Pois é, como é que você disse que você não entendeu? Você está falando que tem dança, tem mortal para trás. Você identificou os movimentos, não foi? Eu acho mais difícil o mortal para trás. Eu acho mais fácil o outro. E aí? Qual a dificuldade? Porque eu não sei o nome das danças. Você acabou de falar meu amor. Você pode falar assim, levantar o pé para cima. Golpear o ar. Entendeu? Beleza? Professor, posso ler minha resposta? Ainda não, meu querido, ou minha querida, não sei quem falou. Aguarda um pouquinho. Deixa o pessoal fazer. Pro, quem já terminou a questão, pode ver no vídeo que o senhor mandou? Pode? Professor, ainda existe escola de capoeira? Oi, em Santa Cruz tem projeto de capoeira. Nossa. Ô, Pro, eu e a Lara estamos fazendo bombeira kids. Eu vou, esse sábado eu vou, você vai também? Eu vou. E a gente ganhou o corda da vida, viu? Você tem que ir, viu? Eu vou depois eu vou perguntar pro meu padrasto se não ganha também. Oi? O que Bombeira aconteceu? kids.
Vamos lá? Muito bem. Eu vou. Quem é que quer contribuir com a sua resposta? Não, tem que falar, então não. Vai, Elisa. Eu escrevi assim, ó. Não, porque eu não tinha conhecido nenhum movimento. Certo. Eu acho mais fácil correr em círculos, porque as pessoas ficaram correndo assim. E a mais difícil é a luta. Uhum. Então, olha só. O dia que você passar por alguma praça, na praia geralmente tem, você já vai lembrar, você já vai ter dado para poder analisar de um outro jeito a apresentação. Você vai saber que foi trazida por vários povos escravizados da África, que é meio luta, meio dança. Carol, a sua resposta. Tá, já tinha visto alguns movimentos. O que eu acho mais difícil, mais fácil, é o que ele golpeia o ar. E o mais difícil, eu acho que é o que ele dá o mortal para trás. Pronto, é isso. Certo? Agora, Lara, quando você fala que a pergunta não é específica, é justamente porque a pergunta é pessoal, e aí é mais difícil de fazer mesmo, tá? Aí tem que pensar mais, exige análise. A gente vai ter uma pergunta assim, como é o nome do fulano lá que foi de grande importância para o teatro brasileiro? Essa é uma pergunta específica, objetiva. Mas tem pergunta que vai exigir reflexão, que você vai ter que parar para pensar. Por que você está com o nome de Fernando Henrique? Ah, era um negócio de uma outra aula, só que não tem a opção de trocar o nome. Você tem que resolver isso, porque eu botei presença para o Fernando e ele não está, né? Ele tá aqui sim. Então, mas confunde o professor na hora da chamada. Como é que eu vou resolver isso? Eu não consigo mudar meu nome. Tem que ser eu, né? Tem que ir nas configurações depois que terminar. Obrigado, minha gente. Semana que vem eu vou mandar a atividade avaliativa no começo da semana. No Forms, façam com cuidado. Tá bom? Boa semana. Mas só isso. Tchau. Você vai mandar a prova? Na segunda. Tá. Tchau, até mais, gente. Professora, até quarta-feira. Obrigado. Pode fazer até quando? Até sexta. Tchau, Beijo. Tchau, beijo.